Ok, erro. certo, estou a compreender. Ok, agora digam-me só uma coisa, conseguem ver a minha tela? O áudio está fixe? Sim, Ok. sim, Yeah, está yeah. tudo fixe. Yeah. Então, epá, penso que já excedemos aqui a margem, portanto vou começar aqui com... tem entrar mais alguém agora. Portanto vou começar já aqui com a aula e depois o pessoal que vai entrando vai perguntando e eu vou esclarecendo algumas dúvidas e como sempre vocês já sabem o processo, qualquer dúvida podem me interromper à vontade. Yeah. Às vezes falo assim um bocadinho rápido e às vezes me perco um bocadinho no assunto, é normal, muita coisa na cabeça associar uma coisa com outra e por vezes pode ficar assim um bocadinho confusa a explicação, mas podem me interromper à vontade. Yeah. Então, vou abrir aqui algo para vos, não sei se... Pronto, nós na aula passada estávamos a falar basicamente sobre isso. Deixa eu ativar aqui um novo compartilhamento. Conseguem ver essa minha tela? Um pequeno slide aqui. Sim, sim. Pronto, estávamos a ver basicamente isso. Estivemos a falar sobre o que é o Forex, fizemos uma pequena introdução, né? Depois falamos sobre o papel da corretora, né? Que tem de haver corretora para existir nós, traders. Portanto, as corretoras é que fazem a intermediação entre nós e a bolsa de valores. Tivemos a falar sobre os vocabulários e termos mais utilizados pelos traders. Falamos sobre todos esses, com exceção ao stop loss e o take profit. Não falamos sobre estes dois termos, mas vocês vão perceber, vão perceber já do que se trata. É algo muito simples de perceber. Portanto, vimos sobre PIP, que diz respeito à variação percentual do preço, ou seja, o preço aqui oscila em pips, e nós medimos o risco em pips também, pips e lotes. Depois falamos sobre a margem, que é para fazer face à alavancagem, né? A alavancagem que é aquela técnica que a corretora nos oferece, aquela possibilidade que a corretora nos dá de poder comprar algo que só seria possível se tivesse comprar ou vender, algo que só seria possível se tivéssemos um valor muito elevado na conta. Depois, em relação à posição longa e posição curta, dos termos que vamos a ver, os mais básicos, né? É simplesmente são simplesmente utilizados para designar compra e venda. Se alguém disser vai abrir uma posição longa, está-se a referir a uma compra e uma posição curta é uma venda. Nada mais, nada menos do que isso. Depois falamos sobre o spread também, né? Que de todas as formas das corretoras lucrarem conosco, o spread é só uma delas. E destes custos todos acaba por ser o custo mais importante da corretora, né? É o custo mais importante e o mais geral, né? Todas as outras corretoras, até corretoras que não fazem forex, só para ações em específico ou outros instrumentos, vocês vão ouvir falar muito sobre o spread também. Vimos que o spread, para vocês saberem quanto é que estamos tirar do spread, é só fazer a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Onde é que vocês vão ver esse preço de compra e o preço de venda? Naquela observação do mercado que eu vos mostrei, esta observação aqui, esta que vocês têm aqui do lado direito, né? Diferença entre um preço e o outro, vocês vão saber quanto é que estão a retirar de spread. E mais do que isso, né, vocês nem precisam sequer fazer esse cálculo de forma manual. As corretoras, no caso, algumas corretoras já fazem um cálculo por nós. É só entrar lá naquela área de membros da corretora e vocês vão saber quanto de spread aquela corretora tira, né? E outros custos também associados. Depois tivemos a ver sobre as sessões globais, falamos que o Forex é um mercado que dentro do Forex existem 3 diferentes sessões, tudo começa pela sessão asiática, ou seja, o mercado está aberto de segunda a sexta-feira, fecha às 22 na sexta-feira e reabre no domingo às 22, começando pela sessão asiática. Depois vai até quando a sessão asiática fecha. Este horário que está aqui é horário africano, né? Esse que é o horário. Deixa eu ver, esse aqui é o africano ou o europeu? Deixa eu ver. Pronto, esse aqui é o horário europeu. Pronto, esse aqui é o horário europeu. O africano é uma hora a mais. Portanto, abre às 22 o mercado, fecha às 7, e em seguida abre o europeu às 8, depois fecha às 19, e depois o americano abre às 13 e fecha às 21, e o mercado vai circulando dessa forma. Falamos sobre, pronto, quando estamos a falar sobre uma sessão asiática, né, estamos a nos referir a moedas que são transacionadas dentro
dessa seção, por exemplo, o iene japonês, moeda chinesa. Quando estamos a falar de uma seção europeia, estamos a falar do dólar, dólar também, estamos a falar do euro, libra. Quando estamos a falar de uma seção americana, dólar americano, dólar canadiano, dólar mexicano, e entre outras moedas. Nós chegamos a falar sobre as principais pares de moedas, mas vou já introduzir que estes são as principais pares de moeda. Por que são os principais pares de moedas? Porque são os pares mais transacionados do mundo. Ou seja, são os pares mais líquidos para negociar. São os pares que, por exemplo, vocês vão... Os sinais que nós vamos ver, né? Porque para nós entrarmos numa operação, nós precisamos de um sinal que o gráfico vai nos dar. E esses sinais, melhor dizendo, são mais prováveis de serem bem-sucedidos quando estamos a trabalhar com esses pares aqui, por serem os mais líquidos, ok? Dólar australiano face ao dólar americano, euro face ao dólar, libra face ao dólar, dólar face ao iene japonês, dólar face ao franco suíço, dólar americano face ao dólar canadiano. Já deu para ver que todos eles têm algo em comum. Todos eles têm algo em comum. O dólar como moeda, se não for como moeda principal, como moeda secundária. Ou seja, já deu para ver que a moeda mais importante no mercado, a moeda mais... Espera aí, tem aqui alguém. Pronto. Já deu para ver que a moeda mais importante no mercado, a moeda capaz de movimentar o mercado como um todo, é o dólar. Ok? Em termos de preços, valor, em termos nominais, né, de nome de preço, Libra tem uma cotação superior ao dólar. Porém, e o euro também. Pensa, embora já não existe tanta diferença entre o euro e o dólar atualmente, né, devido às situações que têm acontecido, mas ainda assim o euro tem uma cotação maior. Porém, em termos subjetivos, valores subjetivos, o dólar é uma moeda, é a moeda mais forte do mundo, não tem como. Você vai, por exemplo, na Somália, tem pessoas que conhecem dólar, mas se tu perguntas o que é Libra, não sabem o que é Libra. Tá a ver? Se tu perguntas o que é euro, não sabem o que é euro. Mas todo mundo conhece dólar, todo mundo. Tem até países, inclusive, já foi feito esse estudo. Quer dizer, já li isso num portal qualquer aqui no Google Portal, não sei se o estudo é realmente verídico ou não, porque baseia-me apenas num portal, né? Mas eu acredito que seja verdade. Tem países, inclusive, que há pessoas que conhecem dólar e não conhecem a sua própria moeda. Isso acabo por achar que é verdade porque, por exemplo, tem o caso da Venezuela, tem aí umas fotografias que estava rolando na internet já há um tempinho. Vocês viam muito dinheiro deitado no chão. A moeda deles, né, venezuelana, espalhada pelo chão. O que é que isso significa? De tanta inflação que teve lá, ou que tem lá, porque atualmente está um máximo a inflação lá, tal como cá também, aqui na Turquia também está assim, de tanta inflação que há lá, as pessoas deixaram de acreditar na sua própria moeda. Nos Estados Unidos, tu vais ver inflação, né? Pesa embora não nesse nível extremo da Venezuela e outros países também, como aqui, Turquia, como Angola também, né? Países mais emergentes. Tu nunca vais ver o dólar a ser atirado assim para o chão. Ainda que as criptomoedas sejam, por exemplo, uma ameaça para o dólar, né? Eu acredito que nunca chegaremos até esse extremo. Eu acredito nessa possibilidade. Mas pronto, já deu para ver que o dólar aqui é a moeda mais transacionada, portanto, arrisco em dizer que é a moeda mais importante do mercado. Uma notícia de alto impacto, uma notícia que pode afetar diretamente o dólar, acaba por afetar o mercado como um todo. Ainda que estiveres a negociar na seção asiática, de alguma forma aquela moeda está relacionada ao dólar. De alguma forma, é inevitável. Depois, falamos sobre análise técnica e análise fundamental. Vimos que o estudo fundamental está relacionado aos dados econômicos que são lançados todos os santos dias, né? Como essa situação, por exemplo, econômicos e políticos e geopolíticos, como essa situação que está acontecendo agora com a Ucrânia, né? É uma notícia, ou é uma situação, porque a notícia não para, né? Portanto, é uma situação que vem afetando o mercado desde o início dessa suposta guerra, né? Até nos dias de hoje, o mercado tem sofrido algumas oscilações devido a essa notícia. Portanto, a análise fundamental dedica-se a esse estudo. Não é necessário ser especialista em economia, como disse na aula anterior, para poder perceber esses dados fundamentais, e eu vou explicar o porquê. E depois, do outro lado, temos a abordagem técnica, que é a nossa abordagem, que é estudar os gráficos,
tudo isso que está a sair a nível de notícia, né? O estudo técnico diz o seguinte, epá, eu não preciso me focar tanto no que vai sair a nível de notícia, porque o que vai se refletir lá na economia real vai se refletir no mercado a seguir. Portanto, se alguma coisa que eu tenho que estudar é o preço em si, porque o que vai acontecer na economia vai se refletir aqui no preço do mercado. Então, a análise técnica é isso, é estudar o preço em si, ok? Por intermédio dos gráficos, aqueles movimentos de tendência que nós estávamos a falar e tudo mais, já vamos entrar aqui, né, nesse assunto de tendência, ainda hoje mesmo, porque eu quero que vocês fibrem bem esse lado, porque o estudo técnico parte daí, de estudar as tendências. Tipos de gráficos. Falamos sobre o gráfico de linha, que este aqui é o mais simples de todos. Falamos sobre o gráfico de barras, que tem a mesma informação que o gráfico de velas, tem a mesma informação, porém, em termos visuais, o gráfico de velas acaba por ter uma característica mais nítida. Portanto, este aqui é o gráfico mais utilizado pelos traders, o gráfico de velas. Primeiro, por causa da informação. Segundo, porque tem um aspecto visual mais nítido, ok? Dei-vos um pequeno spoiler sobre a questão da psicologia e disse que vou tirar mesmo uma aula, por ser um assunto muito importante, um tema muito importante, vou tirar uma aula para falar sobre isso apenas, ok? Agora, hoje, o que é que nós vamos falar sobre, o que é que nós vamos falar hoje em específico? Isso é o que nós tivemos a ver na aula passada e também tivemos aí uma pequena pausa para falar sobre tendências e tudo mais. Agora, deixa eu só fazer aqui um novo compartilhamento. Pronto, aqui está. Conseguem ver a nova tela, né? Ou ainda estão presos lá na tela anterior? Já sim. Boa. Isso é o que nós vamos estar a falar sobre isso aqui hoje. Estrutura do mercado, suporte, resistência e vamos ficar por aqui. Poderíamos já avançar também aqui pela parte do price action, padrões de preço, padrões de vela e tudo mais, mas eu vou fazer diferente. Eu não quero estar a passar aqui os conteúdos de forma a correr, eu quero que vocês percebam bem toda a base, porque só assim é que coisas mais, ou temas mais avançados, vocês vão conseguir captar de uma melhor forma. Portanto, é isso. Dentro da estrutura do mercado, nós vimos a questão do mercado em tendência de alta, que eu vou compartilhar já aqui. Esta outra tela. Falamos com o mercado. A primeira coisa que um trader analisa no mercado é tentar saber se o preço está realmente a subir ou a descer. Se o mercado está a subir ou está a descer. Se estiver a subir, tendência de alta. Se estiver a descer, tendência de baixa. E se não estiver a subir nem a descer, consolidado. São as três diferentes estruturas no mercado. Tendência de alta, tendência de baixa e um mercado consolidado. Depois vimos que não é porque vocês vão... Existem características específicas do mercado em tendência. Que no mercado em tendência é caracterizado por conter topos e fundos, uns mais altos do que os outros, se for tendência de alta. Ou seja, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo. Tem de ter no mínimo 2 topos e 2 fundos para ser considerado tendência. Isto aqui não é tendência, porque tem apenas um topo e um fundo. Se vê assim, já era considerado tendência, porque tem aqui 2 topos e 2 fundos. Estão a ver? O mesmo se aplica numa tendência de baixa. 2 topos, 2 fundos. Numa tendência de alta, os topos e os fundos estão a subir como uma escada. Né? Esse fundo que está aqui já é mais alto do que o anterior, este topo mais alto do que o anterior, o topo a seguir também mais alto do que o anterior e o fundo, e assim sucessivamente. E numa tendência de baixa, é o contrário. Este topo aqui mais baixo do que o anterior, este fundo mais baixo do que o anterior, e assim sucessivamente. Dentro de uma tendência, existem 2 tipos de movimento. Vou apagar isso aqui e vou escrever. Movimento impulsivo e retração. O que é um movimento impulsivo e o que é uma retração? É muito simples. Um movimento impulsivo é todo movimento que vai em direção à tendência. Ou seja, se estivermos numa tendência de alta, tudo que estiver a subir é impulsivo. Está numa tendência de alta, tudo que está aí para cima é impulsivo.
E tudo o que tu vê a descer é retração, ou seja, a retração são todos os movimentos em direção contrária à tendência. É a força oposta. O mesmo se aplica numa tendência de baixa. Tudo o que tu vê a descer, movimento impulsivo, porque está em direção à tendência. E tudo o que tu vê a subir, retração. Direção oposta. Por que estudei estes movimentos? Porque, se vocês notarem, é no início do movimento impulsivo ou no final da retração, que são dois pontos que coincidem, é no início do movimento impulsivo que o mercado começa a disparar. Por exemplo, aqui, neste início aqui, foi aqui neste ponto que o mercado começou a disparar, tal como foi aqui neste ponto que o mercado começou a disparar, como aqui também. E o mesmo aqui numa tendência de baixa, foi neste ponto que o mercado começou a disparar, e foi aqui que o mercado começou a disparar também, e provavelmente seria também neste ponto que o mercado iria começar a disparar. Por que essa informação? Porque se nós queremos comprar quando o preço estiver baixo, ou vender quando o preço estiver alto, não confundam comprar na tendência de alta, ou melhor, não confundam comprar na tendência de baixa com vender na tendência de alta, são coisas diferentes. Nós queremos comprar na tendência de alta, mas quando o preço estiver baixo. Onde é que está baixo? Nos fundos, ou seja, nos pontos onde irá começar um novo movimento impulsivo. Por outro lado, queremos vender na tendência de alta. Queremos vender na tendência... Por outro lado, queremos vender na tendência de baixa. Mas, quando o preço estiver alto, onde é que está alto? Quando começar o movimento impulsivo. Isso pode parecer meio confuso. Tem de tentar perceber bem isso, porque se vocês tentarem comprar numa tendência de baixa e vender numa tendência de alta, vão apanhar muita chapada do mercado. Muita, porque aqui o objetivo é seguir a direção da tendência. Se estiver numa tendência de alta, eu também só quero comprar. E por que você quer comprar numa tendência de alta? Porque para se algo está a valorizar, então eu quero comprar porque eu estou a estimar que vai continuar a valorizar. Se eu estou a comprar algo a 100 e vai continuar a valorizar, então eu quero mais é comprar nesse exato momento, e quando atingir aquele pico de desvalorização, ou seja, comprei a 100 e atingir o preço 600 ou 700, eu quero me desfazer disso, para poder ganhar com essa margem de lucro. Então, é comprar baixo e vender alto, mas comprar baixo na tendência de alta e vender alto na tendência de baixa, e não comprar na tendência de baixa e vender na tendência de alta. Mais uma vez, olha, chapada, nunca vi chapada que dói mais do que a chapada do mercado. Essa chapada dói, de verdade. Portanto, seria ótimo se colocassem mesmo isso na cabeça, comprar na tendência de alta, vender na tendência de baixa. Onde é que eu compro? Início do movimento impulsivo. Onde é que eu vendo? Início do movimento impulsivo. É só fazer esse desenho aqui, comprar nos fundos e vender nos topos. Mas comprar nos fundos quando o preço estiver a subir, tendência de alta, e vender nos topos quando o preço estiver... Não é comprar. Não é comprar, como muita gente faz, né? E eu não aconselho. Tem gente que faz isso. Olha, o mercado está a subir 10, por exemplo, compra aqui. Quando atinge um novo topo, vende para sair aqui. E compra assim sucessivamente. Comprar, vender na tendência de alta, ou comprar, vender na tendência de baixa. Não. Tendência de alta, só compra. Tendência de baixa, só venda. Dentro dos vocabulários e termos básicos, coloquem isso aqui na cabeça, já vamos voltar para aqui. Dentro do vocabulário e termos básicos, o termo que ficou por dizer é o stop loss e take profit. Stop loss, SL ou take profit, TP. O que é isso? Vocês imaginem, quando vocês depositam um valor para começar a negociar, vamos supor que depositaram 200 euros para começar o vosso primeiro investimento aqui, né? Dentro desse valor, quando vocês forem arriscar numa operação, por exemplo, no euro-dólar, vou comprar euro-dólar. Não significa que vocês vão colocar todos os 200 euros no euro-dólar, não. Até podem fazer isso, mas seria negligência total, né? Vocês podem fraccionar, podem e devem fraccionar o vosso risco. Se vocês depositaram 200 euros para negociar, então vocês vão fraccionar o risco. Epá, vou arriscar no euro-dólar 20 euros ou 10 euros. Ou vou arriscar 15 euros. Vou arriscar 5 euros, sei lá, um valor que não vai fazer falta, de alguma forma. Esse valor, esse risco, é chamado de stop loss.
É uma ordem de risco que nós definimos antes de entrar na operação. E o que é que isso significa? Significa que se tudo não correr bem, tu vais perder um valor limite que você definiu. Se tudo não correr bem e o mercado for ganhar uma outra direção completamente diferente da direção prevista, eu só quero perder X valor, no máximo. Por que se vocês não definirem o stop loss, vocês estão a colocar o vosso capital em risco? Porque, imaginem, vocês entram para uma operação a um preço aqui, normal, aleatório, e tudo para cima é positivo, vocês entram a comprar, atenção. Se estão a comprar e numa tendência de alta, quando tu compras, quanto mais valoriza, mais tu ganhas, então tudo para cima do teu preço é positivo e tudo para baixo, negativo. Então, aqui temos menos 10, menos 500. Ei, se o meu zero não está a sair. Depois tem aqui 10 positivo, 50 e depois aqui no final 1000, por exemplo. Você diz o seguinte, eu acho que o mercado vai atingir mais ou menos esse nível aqui de cima. Acho que tem potencial para atingir esse nível. Porém, como é um mercado de probabilidades, renda variável, e apesar de todas as análises estarem a indicar que o mercado tem realmente possibilidade de atingir esse nível, eu vou me precaver, porque apesar, lembram-se do exemplo do cavalo que eu dei na aula passada, apesar de todas as probabilidades estarem a meu favor, só o fato de existir 1% contra é o suficiente para existir risco. Então, vocês têm que se precaver dessas situações. Então, o que é que vocês vão fazer? Ok, o mercado tem possibilidade de atingir esse nível, vou colocar 100 euros de risco para atingir, sei lá, mais ou menos a casa dos 500 euros de lucro, se ele realmente atingir esse nível. Porém, eu vou colocar um valor de risco máximo, caso tudo dê errado. Porque se tudo para cima é positivo, tudo para baixo é negativo. Então, aqui tem, por exemplo, menos 500. Vocês depositaram 1000 na vossa conta. Aqui tem menos 500 e para baixo tem mais. E vocês já sabem que, por exemplo, se o mercado começar a reverter, vocês querem fechar a vossa operação, né? Não querem fazer parte disso porque já, de alguma forma descobriram que o mercado, que aquela possibilidade já foi, não tem como. Então vocês vão definir um risco limite. Vão dizer, papai, se tudo correr mal, quero perder 20 euros. Por quê? Se tudo realmente correr mal, quando o mercado, ou se o mercado atingir esse nível, a corretora vai vos retirar da operação automaticamente com esses 20 euros, dentro daquilo que é o vosso capital de 1000. Agora imaginemos uma outra situação, que vocês não definem nada. O que é que vai acontecer? O mercado vai continuar a cair, vai passar os 20 euros, vai até mais, até chegar os 1000 que vocês têm depositado e ponto. Já não tem nem sequer capital na vossa conta. Portanto, é necessário definir sempre um stop loss, sempre mesmo, sempre, para cada operação que vocês vão abrir, sempre. Em oposição ao stop loss, nós temos o take profit, que é o TP. Né? Temos aqui o SL de um lado e o take profit do outro. Se o SL, que é o stop loss, é uma ordem de perdas, né? uma ordem de limite de perdas, de parar perdas, melhor dizendo, o take profit é o contrário, é uma ordem de parar lucro. Da mesma forma que vocês vão ter um limite de perda, vocês devem dizer o seguinte, eu acho que ele vai alcançar esse nível aqui de cima, portanto, quando o nível é, sei lá, 1000. Então, quando o mercado tiver em 950 mais ou menos, ou se tiver em 950, vou fechar com essa ordem de lucro. Por que vocês devem definir? Porque vocês podem pensar da seguinte forma, não vou definir porque quando ele estiver mesmo já em 950, mais ou menos 980, eu próprio vou fechar a operação de forma manual. Não vais. Quer dizer, até podes fechar, mas na maioria das vezes não vais. Por quê? Tu vai ver o teu dinheiro até oscilar. Tu colocaste 100 euros de risco. De repente tu vês, tens 900 euros de lucro. Estás a ver no momento. Tu olhas para a tua conta. Tu dizes o seguinte, vou fechar. Mas a maior parte de ti vai dizer o seguinte, não, se chegou até 950, vai até mais. Vou pagar para ver. Isso vai até, sei lá, 1000. Quanto tiver 1000? Quando tiver 1000, eu cancelo toda a minha ordem.
vai chegar em 1000, não vais cancelar porque já resististe a primeira vez, vais resistir a segunda. E depois o que acontece? O mercado começa a cair, tu começas a colocar a mão na cabeça, algo que estava em 900, de repente já está em 400 positivo, que ainda é lucro, e muito bom para uma simples operação. E vais entrar naquela luta com teu emocional. Não, se já estava em 900, vou fechar quando ele voltar em 900, mas não vou sair daqui, não vou fechar agora com 400. O mercado vai descer mais. Agora já tens lucro só de 50 euros. Estavas em 900, agora só tens 50 euros. Se não fechaste em 900, nem quando chegou a 400, não é agora com 50. Depois vai ficar negativo, depois apanha a chapada, depois vais olhar para o mercado e vai dizer, meu Deus do céu, se eu soubesse, teria feito isso, teria feito aquilo. Portanto, é necessário colocar esta ordem de take profit. Depois, existem também umas manobras, né? E já tem a ver com um aspecto um bocadinho mais avançado, já tem a ver com estratégia de saída, que é eliminar completamente o take profit e gerir apenas o stop loss. Agora pode não fazer muito sentido, mas mais lá para frente, quando estamos a falar de estratégia, vocês vão perceber aquilo que eu estou a dizer. Até aqui, dúvidas em relação a isto que tivemos a ver até agora? Stop loss, take profit, tendência, retração, movimento impulsivo. Sim, professor. Viva, Trino, boa noite. Boa noite. Penso que estamos dois aqui a apresentar dúvida, mas acho que eu tenho aqui algumas dúvidas em relação às tendências e ao stop loss, take profit. Eu, por acaso, estive a exercitar a análise gráfica. Certo. E reparei que as tendências, elas mudam consoante o período que nós definirmos. Por exemplo, Correto, se exato. alguém estiver a operar no gráfico de 1 hora, Uhum. visualiza uma tendência diferente de quem está a operar no gráfico, por exemplo, de 5 minutos. Exato. A minha questão é, qual é o período temporal mais acertado, né, para nós entrarmos numa operação? Porque imagine, se eu estiver a operar num gráfico de 5 minutos, Uhum. poderei entrar num momento diferente de quem opera no gráfico de 1 hora. Exato. Existirá aí alguma possibilidade, por exemplo, de alguém que opera em 1 hora ter uma percentagem maior de acerto, alguém que opera num período inferior ter uma percentagem menor? Essa é a primeira questão. Uhum. E a segunda é em relação a isso que acabou de explicar do take profit and stop loss. O stop loss é definido apenas para valores negativos, ou seja, nós, se entrarmos numa operação, imagina, num par que esteja cotado a $1 e depois esse par passar a 2, nós não podemos definir um stop loss De dois? de 1,5. Pode, sim senhora, pode. E esse stop loss ele pode ser atualizado, imagina. Eu defini agora um stop loss, né? Eu vou Uhum. acompanhando a operação e vejo que a moeda está a valorizar. Certo. Eu posso depois redefinir um stop loss novo para a mesma operação? Certo. Tal como take profit também. Eram essas questões. Essas Ok. perguntas são muito pertinentes. Já tiveste algum contato com Forex? Porque é uma pergunta assim um bocadinho, pronto, ou estás muito Não, atento, por acaso, ou já percebes um bocadinho por disso. acaso nunca tive nenhum contacto. É a primeira vez. Eu tive o cuidado de rever a sua aula, porque Certo. não consegui acompanhar a aula passada, mas depois Ok. estive a rever. Também li parte do seu material, né? Que Uhum. disponibilizou e mais algumas pesquisas. Certo. E tive essa curiosidade, mas nunca tive contacto com o Forex. Boa. É uma pergunta muito boa. A primeira questão vou responder aqui da seguinte forma. Vou compartilhar aqui outra vez a minha tela e vou dizer o seguinte. Imagina. Há uma frase, não sei quem inventou essa frase, mas a mim faz muito sentido. Alguém que disse o seguinte: trade what you see. Estás a ver? Tu tens que negociar aquilo que tu vês. Esse é o primeiro ponto. Isso faz muito sentido porque tu imagina, para cada período existem diferentes estruturas, certo? Mas existe uma estrutura geral para cada um deles. Se eu colocar, por exemplo, isto aqui é o euro franco suíço, vou remover, já está tudo removido, na verdade. Vou colocar aqui um período mensal, que é o maior aqui. Nós temos essa direção. Períodos maiores têm os sinais
que nós vamos ver mais à frente, têm maiores probabilidades nos períodos maiores. Mas, não, maiores probabilidades, mas não significa que tu não vais ter boas probabilidades nos períodos curtos. O que tu tens de fazer é o seguinte, tu vais trabalhar com os períodos maiores para definir zonas, que nós já vamos entrar nesse assunto, suporte de resistência, e depois ir nos períodos mais curtos para tomar decisões. Se tu reparares, uma tendência de alta num período, a retração de uma tendência de alta num período longo pode ser a tendência num período mais curto. Ou seja, se o mercado, por exemplo, estiver a descer, o mercado, por exemplo, está a descer num período mensal, né, uma tendência de baixa, se ele tiver a fazer uma retração, esta pequena retração aqui nesse período pode ser uma tendência de alta num período mais curto. Você está a perceber o que eu estou a dizer aqui? Exatamente. Quando tu fores para o período mais curto, se tu quiseres negociar no período mais curto, tu vais negociar a estrutura desse período mais curto, essa tendência de alta, e não a tendência de baixa do período mais longo. Mas tu vais utilizar as zonas para saber, para tu teres um ponto de situação. Tu vais dizer, ok, no período mais longo está numa tendência de baixa, nesse período mais curto está numa tendência de alta, mas eu tenho que saber como me situar. Quando é que essa tendência de alta pode terminar? O que significa que a retração do período mais longo está a terminar também. Então, as zonas de suporte e resistência vão te dar esse ponto de situação, vão dizer, olha, provavelmente nesse ponto está a terminar a retração no período mais longo, para voltar a um movimento impulsivo para baixo, o que significa que a tendência de alta no período mais curto está no final. Então, possivelmente, será nessa zona onde eu vou colocar o meu take profit. Estás a ver? Num ponto em que tu sabes que poderá terminar a tendência naquele período. Pode estar assim meio confuso agora, porque essa dúvida é uma dúvida um bocadinho mais avançada. Nós teríamos que passar por mais outros... poderíamos passar por mais outros conceitos mais lá à frente, só assim você iria perceber mais. Tenta perceber minimamente aquilo que eu estou a dizer, estás a ver? Tu vais negociar sempre a estrutura do período em questão. Por exemplo, aqui nesse caso, está numa tendência de baixa, como vocês podem ver. O mercado está a descer a longo prazo, num período mensal. Isso aqui é um movimento impulsivo. Vou colocar agora num período aqui semanal. Está aqui a descer, certo? Vou colocar num período diário. Está a ver isso? Está aqui, antes de colocar no período diário. Se vocês notarem, tem aqui um pequeno pico aqui, um pequeno pico aqui. Uma pequena cauda. Estão a ver essa pequena cauda? Esta pequena cauda, imagina, tens uma vela aqui assim como esta, e a seguir tens uma vela assim como esta. Com um corpo bem pequeno e a cauda bem longa para baixo. Significa que o mercado atingiu esse nível aqui de baixo, mas não teve força suficiente para fechar aqui abaixo, então fechou mais lá acima. Esta pequena cauda, que ainda não terminou, ainda não fechou, porque estamos esperando um período semanal, ou seja, esta vela que está aqui só vai fechar para iniciar uma outra na sexta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É o tempo que demora para fechar uma vela. Abrir e fechar uma vela num período semanal. Num período diário, tu vais ter 6 velas. Você está percebendo o que eu estou a dizer? Se num período semanal tu tens uma vela numa semana, num período diário tu tens 6 velas, não, 5 velas. Uma que vai fechar, vai abrir e fechar na segunda, outra que vai abrir e fechar terça, quarta, quinta e sexta. Num período de 4 horas, tu tens não sei quantas velas. Isto que está aqui, ou seja, para ser mais específico, esta vela que está aqui, esta, que ainda não fechou, vela mensal, são 1, 2, 3, 4 velas no período semanal. Está vendo essas 4 velas que estão aqui? Essas 4 velas
diz respeito a uma única vela que está aqui. Se formos para um período diário, são... deixa eu ver. Vou colocar aqui um separador. Estamos em março, né? Se formos num período diário, são essas velas todas que estão aqui. Se formos num período semanal de 4 horas, é isto tudo, está a ver? Se formos num período de 1 hora, pior ainda. Estás a ver? Portanto, quando tu vens para esse período, por exemplo, de 1 hora, tu vais tentar negociar a estrutura desse período. Se aquilo estiver numa tendência de alta, então é numa tendência de alta que tu vais querer negociar nesse período. Porém, com referências do períodos mais longos. Essas referências são chamadas de suporte e resistência, que nós vamos ver já agora a seguir. Ok? Agora, em relação à segunda questão, tu podes sim manejar o stop loss como podes manejar o take profit. Inclusive, o teu stop loss, que é uma ordem de risco, tu podes colocar como positivo. Mas depois, isso é uma estratégia para ver mais lá à frente. Podes operar sem take profit e à medida que o mercado vai oscilando a teu favor, tu vais subindo o teu stop loss ou descendo até o ponto de estar positivo. Mesmo que ele te stopar, mesmo que o mercado te stopar, vais sair com uma ordem de ganho ou de lucro. Não sei se dá para perceber, mas isso é uma estratégia um bocadinho mais lá. Deu para perceber perfeitamente. Deu para perceber? Boa. Então, perfeito. Está a ver? Deu para dúvidas? perceber. Mais Obrigado, dúvidas em relação a isso? Ninguém mais tem dúvida? E quem ficou confuso, pessoal, quem ficou confuso de repente aqui com essa explicação que eu tive a dar aqui agora, é normal, né? Não é necessário, sei lá, eu às vezes tenho um dessas, né? Pá, se calhar não estou a perceber nada. Que dúvida é essa? Saiu da onde? É completamente normal, né? Vocês vão apanhando algumas coisas com o tempo e com a prática também é necessário, portanto, praticarem. Para poderem Professor, aprender tantas coisas. Professor, Emanuel. sim, eu tenho uma dúvida. Uhum. O stop loss eu é quem defino ou já está na jogada? Tu é que defines o stop loss. Ok. Tu vais dizer o seguinte, olha, entrei nesta operação, vou colocar o meu stop loss nesse nível, ou vou colocar num outro nível. Tu é que escolhes. Quando eu chegar a X, a perder X, Exato. aí o stop loss atinge manda o stop parar. loss. Exatamente. Ok. Exatamente isso. Como também podes fazer de forma manual, mas não é o aconselhável que eu estava a dizer. Exato. Até porque, além de nos afetar emocionalmente, acontecem aquelas situações, né? Alguns imprevistos, podes não estar atento aos gráficos e de repente, de um minuto para o outro, o mercado foi não sei aonde, quando olhas para o gráfico, é a mão na cabeça. A ver? Portanto, Tá bem. não, mas isso é verdade. Durante épocas que são lançadas notícias de alto impacto, a notícia mais importante no mercado é o NFP. É um dado relativamente ao NFP, é relativamente ao desemprego lá nos Estados Unidos, mais uma vez. Com uma conta de 100 euros ou de 200 euros, num dado como NFP, tu consegues sair dos 100 para os 700 ou 1000 assim, em 1 minuto ou 2. É muita volatilidade. Porém, o risco também é muito elevado. Por isso é que eu não aconselho nem sequer a negociar durante esses períodos, mas tem pessoas que gostam, né? Eu não aconselho a fazer isso. Portanto, é sempre Agora, bom trabalhar com essas duas ordens. Quanto a operar, nós é que sabemos se vamos operar em 1 minuto, 1 hora. Exato, exatamente. Ok. Tu é que escolhes o período. É tal e qual como no... Como é que é? Passou-me na cabeça. É como se tivesse a operar no AQ Option, né?
Não sei, eu não trabalho com opções binárias, Ok, mas eu acredito que sim, em relação ok. ao período Opções temporal. binárias, Exatamente. Tu tens a yeah. autonomia de escolher aquilo que tu queres. Queres? Ok, ok, ok. Exatamente isso. Agora, indo um bocadinho mais, vou voltar um bocadinho aqui no compartilhamento e vou falar um bocadinho sobre suporte e resistência. Imagine a dinâmica do mercado. Isso funciona basicamente assim. Se o mercado estiver a subir, chega um ponto, como vocês sabem, o mercado não vai em linha reta, não é? Começou assim, vai continuar assim, não, né? Tem algumas retrações, que eu estava a dizer aqui agora. Se ele estiver a subir, vai chegar um ponto em que ele vai encontrar um nível, um obstáculo que ele não consegue romper para cima. Ok? Não consegue romper para cima desse nível. Quando ele encontrou um obstáculo para cima, disse que ele encontrou uma zona de resistência. E quando ele encontrou um obstáculo para baixo, disse que ele encontrou um nível de suporte. E depois o que acontece? Qual é a dinâmica? Se ele estiver a subir enquanto um nível de resistência, a tendência é que, ainda que seja demorado, é que esse nível de resistência, mais tarde, ele vai romper esse nível e depois vai virar suporte. Para deixar ficar outra resistência e romper outra vez e virar suporte. E assim sucessivamente, até terminar a tendência. Tal e qual como se ele estiver a descer, encontrou um suporte, mais cedo ou mais tarde vai romper esse suporte para se tornar resistência e deixar ficar outro suporte para romper outra vez o suporte e virar resistência e deixar ficar outro suporte até terminar a tendência. Por que é importante saber esses níveis? Primeiro, nós falamos que eu estava a dizer que nós queremos saber quando é que começa quando é que está a começar o movimento impossível, porque é nestes pontos que nós queremos comprar ou vender. Então, estas zonas de suporte e resistência nos ajudam a saber onde é que poderá ser o próximo movimento impossível, onde é que poderá acontecer. Por exemplo, se ele estiver a subir, vocês encontram essa estrutura que está aqui, uma estrutura assim. E atualmente o mercado está assim, por exemplo, com essa estrutura, está aqui nesta pontazinha. Vocês olham para o mercado e vocês dizem, está numa tendência de alta, mas peraí, aí está muito alto para eu comprar. Eu tenho que esperar o preço retrair um bocadinho mais para apanhar um início do movimento impulsivo, porque esta aqui já foi. Há muito tempo, começou aqui, não quero apanhar, desculpem, não quero apanhar o movimento no meio ou até no final. Qual seria o ponto onde poderia começar a acontecer um próximo movimento impulsivo? Seria aqui nessa resistência, que ele rompe, que era a resistência, que poderá se tornar um suporte se ele retrair. Então aqui seria o próximo ponto de compra, para ficar atento. Porque comprando aqui, se começasse um novo impulsivo, vocês estariam a ganhar com essa valorização, 10, 20, 30, 40, até encontrar uma nova resistência e voltar a acontecer o mesmo movimento. Se tornar suporte para comprar outra vez. Já estão a gerir duas posições. Vai outra vez para cima, que já não dá. Retrai, vira suporte, 3 posições. Aquela posição que vocês abriram anteriormente, que é esta aqui, a primeira posição, daqui até este nível, já está, sei lá, em 500. Esta segunda posição já está daqui até este nível, já está em 200, 700. A terceira posição, que abriram aqui neste nível, até lá acima, 100, por exemplo, 800 no total, estão a ver? E vão gerindo as posições dessa forma. Claro, com alguma gestão de risco, que vamos ver lá à frente também. Isso é algumas manobras para... Agora, na questão que o Peterson colocou, por exemplo, vocês entraram nesse nível com a primeira operação, definiram um stop loss aqui abaixo, de menos 20, sem take profit nenhum, sem previsão de take profit. O mercado começa a subir e vocês começam a ganhar aqui, olha.
30, 40, 50, 60, começa a retrair outra vez. 30, 40, 20 positivo, e aqui chega no outro nível para comprar. Abre a segunda operação. A primeira já está aqui em 20 e vai subindo com a segunda, que volta aqui aos 60 e a segunda está em 30. Esse stop loss que está aqui abaixo, vocês podem tirar daqui como positivo e colocar aqui acima em 20 positivo. Estão a ver? Não sei se está a ser muito confuso. São manobras que vocês vão fazendo. Isso chama-se gerir posições. É uma das partes que compõe a gestão de risco. É algo um bocadinho mais avançado, mas vocês podem fazer essas manobras, ok? Agora, vocês podem se perguntar, ok, é muito fácil encontrar, vou apagar isto tudo aqui, é muito fácil encontrar o mercado já com essa situação e dizer, olha, nessa zona que está aqui de resistência, que pode virar suporte, e esta aqui vai ser a nova resistência. Só que o que acontece? Tem vezes que o mercado rompe uma resistência. Reparem que tudo que eu estiver a falar sobre, para uma tendência de alta, aplica-se também numa tendência de baixa. Só que a lógica é a mesma, mas é do lado oposto. Se for a subir na tendência de alta, é a descer na tendência de baixa. Mas a lógica é a mesma. Então, nem sempre que ele romper uma zona de resistência, a próxima zona de suporte será essa que ele rompeu. Não. Tem vezes que ele vai romper a zona de resistência, tal como fez aqui, e vai encontrar um suporte mais acima. Como é que vocês vão saber que aqui é realmente um suporte? Por isso é que vocês devem adicionar zona de suporte e resistência antes mesmo de começar a analisar a tendência. Vou dar um exemplo agora aqui no mercado real. Um pequeno exemplo aqui no mercado real. Neste mesmo par. Existe algo que se chama análise top-down. Analisar de cima para baixo. O que isso significa? Vocês vão sempre, seja qual for o período que vocês têm interesse em negociar, 5 minutos, 15, 10, 1 hora, 4, vão sempre utilizar uma escadinha nas vossas análises. Períodos maiores como referência e depois tomar decisão nos períodos mais curtos. Não é necessário começar pelo mensal. Eu começo pelo mensal, mas é necessário apenas 3 períodos maiores do que aquele período que tu queres negociar. Por exemplo, se tu queres negociar em 1 hora, tu vais escolher 4. Estou a dizer 4 porque no MetaTrader, que é o programa que vocês vão utilizar, MetaTrader 4, não 5. Não existe período de 2 horas, 3. É 1 minuto, 5, 15, 30, 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana e mensal. Então vamos considerar essa questão no MetaTrader. Se vocês quiserem, por exemplo, negociar em 1 hora, vocês vão trabalhar com 3 períodos superiores para adicionar suporte e resistência. Quais serão esses períodos superiores? 4 horas, 1 hora e semanal. Desconsiderando o MetaTrader, para ver se perceberam. Vamos considerar os períodos todos que estão aqui. 3 períodos superiores. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se quiseres trabalhar com 5 minutos, 3 períodos superiores. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Isso é o necessário. É o necessário. Mas eu trabalho, independentemente do período até 1 minuto, eu vou começar a minha análise a partir do mensal. Sempre. Sempre. Eu faço sempre isso. Eu acho que assim funciona mais. A visão para mim é melhor. Tenho menos stress. E depois é aquilo, né? É necessário apenas 3 períodos superiores, mas se vocês quiserem trabalhar com período mensal também, independentemente do período que vão optar para negociar, boa. Se não, também boa, é tranquilo. Ok? É tranquilo. Primeiro passo aqui, adicionar zona de suporte e de resistência. Aqui é que está a importância do gráfico de linha. Eu, como um trader, um bocadinho assim, com certa experiência, né? Eu já consigo adicionar a zona de suporte e resistência a partir desse período. Mas eu vou colocar o gráfico de linha para vos mostrar que é bem mais fácil. Desse período, não. Desse gráfico.
com gráfico de linha, é só vocês colocarem onde tem picos. E quanto mais picos tiver a zona, mais forte ela é. Por exemplo, aqui tem. Vou colocar aqui. Isto aqui é uma zona. Nós temos aqui. Primeiro toque. Aqui um pico aqui. Vários picos aqui na zona também. Se eu colocar o gráfico de vela, vocês conseguem perceber. Estão a ver? Foi resistência nesse momento e foi suporte nesse momento. Estão a ver? O que aconteceu? O mercado estava a descer, encontrou um nível de suporte aqui. Rompeu a zona de suporte, virou resistência, depois, pimbas, caiu. Estão a ver? Uma outra zona. Deixa eu mencionar aqui uma outra zona. Vou colocar o gráfico de linha outra vez. Tem aqui a primeira. Tem aqui esta aqui. 1, 2. Esta zona aqui. Tem aqui vários toques. Tem aqui também vários. Tem esta aqui. Está a ver? Tem esta. E tem zonas também lá acima. Como se trata de um período mensal, eu vou adicionando as zonas que estão mais próximas ao preço, porque, imagina, o preço está aqui nesse exato momento. De nada me interessa ainda adicionar as zonas que estão aqui em cima, porque o preço sair daqui desse nível, chegar até aqui nesse nível, são anos ou meses. Tá a ver? Vocês conseguem ver aqui nessa barrazinha de baixo. Isso aqui é 2009. O preço esteve aqui nesse nível em 2009. Quantos anos passaram daqui desse nível até aqui abaixo? 2009 até 2022, que é o ano que nós estamos, que é o ano corrente. Está a ver? Então, para o preço sair desse nível e voltar aqui para esse nível, anos. Então, ainda não me interessa, as zonas estão lá acima. Interessa-me ainda, as zonas estão mais próximas do preço. Depois, vamos supor que nós queremos negociar em 1 hora, ok? Já adicionamos a zona aqui no período de... Já adicionamos aqui as zonas no período mensal. Agora, vamos para o período semanal e o processo é o mesmo. Zonas. Só que aqui vamos utilizar uma cor diferente para distinguir as zonas de um período, as zonas dos períodos maiores dos períodos mais curtos. Por exemplo, eu costumo trabalhar com vermelho, laranja, dourada. Enfim, vocês podem escolher as zonas, as cores de acordo com as vossas preferências. Só precisam saber distinguir, ok? Eu colocando aqui uma zona azul, eu sei que essa zona eu coloquei no período mensal. Sei que essas são zonas do período mensal. Se eu colocar uma zona aqui no período semanal, como esta aqui, por exemplo, tem aqui 1, 2, 3, vários toques aqui. Eu vou colocar aqui uma outra cor, por exemplo, vermelho. Já sei que todas as zonas vermelhas que eu colocar, que eu adicionar no gráfico, são zonas que dizem respeito ao período semanal. Tem também esta aqui. E pode até ter várias outras zonas. Tal e qual como eu disse no período mensal, eu vou adicionando as zonas que estão mais próximas do preço. O preço está aqui atualmente. Então, as zonas mais próximas são essas que estão aqui. Vou para o período diário. E vou colocando também zonas. Até chegar no período de 1 hora. Zonas. Aqui no período diário já não tem muitas zonas para colocar. Tem aqui esta. Mas já não há assim tantas zonas. E quando não tiver, por favor, não... vou colocar aqui outra cor. Por favor, não forcem zonas que não existem. Se não tiver onde colocar, não tem. Vou para o período de 4 horas. O processo é o mesmo. Zonas desse período. Tem aqui esta. Onde está o preço atualmente. Onde esteve recentemente. Isto aqui também é uma zona. Isto aqui também é uma zona. Outra cor também. Até chegar ao período que eu pretendo negociar. 1 hora. Também coloco as zonas do período de 1 hora. Se tiver. Né? Tem esta aqui.
Por que distinguir as zonas? Porque quanto maior for o período, mais forte também é a zona. Eu vou dar mais atenção quando o preço atingir uma zona do período mensal do que quando o preço atingir uma zona do período de uma hora. Mas também vou dar atenção ao período de uma hora em si. Agora, colocando em prática aquilo que eu estava a dizer, atualmente, o que é que vos parece? Está numa tendência de alta ou de baixa? Atualmente aqui, né? Analisando assim a estrutura de uma Baixa, forma de geral. De baixa. De baixa. Tendência de baixa, vocês iriam querer comprar ou vender? Vender. Vender. Quando o Yeah. preço estivesse alto ou baixo? Comprar. Quando o preço estiver crescendo, Vocês querem vender, Alto. assim mesmo na lógica, querem vender quando o preço está alto ou baixo? alto. Alto, Alto. certo. Então isso significa que Alto. querem vender quando está numa resistência, certo? E não num suporte. Exato. Atualmente o preço está num suporte ou numa resistência? O preço está aqui atualmente. Não sei. Não Um suporte. suporte. Num suporte. Então, esse seria o tipo de par que vocês iam analisar e iam dizer, eu quero vender aqui, mas não é o momento. Qual seria o momento? Quando o preço, ou se o preço fizesse esse movimento aqui, rompesse esse suporte para virar resistência, e aqui sim poderiam colocar as vossas ordens de venda, e se começasse um movimento impulsivo, o preço iria cair. Estão a perceber a lógica? Acho que sim. Agora vamos pensar que a tendência alterou. Mas assim, a Fiquei tendência confuso. alterou. Tá vendo? Sim, a tendência alterou, mudou a tendência. Deixa eu só apagar isso aqui. Quando é que uma tendência muda? Quando a sequência de topos e fundos termina para começar outra. Se tivesse uma sequência de topos e fundos a descerem, e agora temos uma sequência de topos e fundos a subirem, então terminou a tendência de baixa e começou a tendência de alta. Neste caso, tem topos e fundos baixos a descerem, mas vamos supor que, de repente, altere essa estrutura e fique assim, por exemplo, um movimento como este. Já seria motivo para dizermos que estamos perante uma tendência de alta. Que é assim, mais ou menos. Por quê? Porque teríamos dois topos altos e dois fundos altos, certo? Se vocês quisessem comprar aqui, nesse exato momento não seria o momento ideal. Teriam que esperar o quê? Voltar para este suporte para depois disparar. Aonde é que poderia ser o vosso take profit? Só assim chutando. O que é que vocês acham? Na próxima zona de resistência. Na próxima zona de resistência, excelente. Por quê? Porque Sim, seria na próxima. Exatamente. Por quê? Porque seria um momento em que poderia terminar aquele movimento impulsivo, este aqui. O preço poderia que se encontrar uma resistência, poderia começar a descer a partir desse momento. E nós não sabemos, não temos como saber se isso vai ser realmente uma retração para depois voltar a subir ou se vai ser um movimento para terminar a tendência e começar outra. Por isso é sempre bom colocar os nossos objetivos de lucro nas próximas zonas, ou de suporte ou de resistência. A ver? Vou escolher um outro par, vamos fazer a mesma análise. Essa parte aqui tem que ficar bem fibrada, mas se não tiver bem fibrada essa parte, o processo mais lá à frente vai ser um bocadinho mais difícil de compreender. Olhando para essa estrutura, a tendência de alta ou de baixa? De baixa. Perfeito. Isso aqui está muito simples. De baixa. Está muito simples. Baixa, baixíssima. Vocês, se quiserem negociar, por exemplo, em período de... Eu estou a colocar aqui 1 hora, porque geralmente é o período que eu coloco as minhas ordens. 1 hora e 4 horas. Né? Mas vocês podem trabalhar com 15 minutos, 5, enfim, vocês vão escolher o vosso período. Diário, semanal, vocês vão escolher. Vamos supor que queremos negociar aqui em 1 hora. Eu, assim de primeira, ao abrir esse gráfico, eu já teria uma coisa na minha cabeça. Eu quero vender aqui. Só isso. Quero vender aqui. Só isso. Mas vou fazer uma análise top-down para saber se
realmente devo continuar com essa perspectiva de venda, ou se já está num ponto em que, sei lá, já nem devo me preocupar com isso. Então, o processo é o mesmo. Vou para o período mensal, zonas, agora aqui nesse período, já tem aqui algumas adicionadas, mas vou apagar isso aqui e fazer tudo de novo. Zonas nesse período. Isso aqui está confuso. Vou colocar aqui o gráfico de linha. E é simples, vamos colocar as zonas. Tem esta. Vou colocar todas as zonas do período mensal, vou colocar essa cor. E vou alterar aqui a espessura. Pronto, tem esta aqui. Tem esta. Tem esta. Tem esta aqui. E vou ficar com essas zonas apenas, porque lá acima está muito distante do preço. Período semanal, mesmo processo. Zonas do período semanal. Tem esta aqui. Vou colocar azul. Tem esta. Pronto, atualmente acho que está fixe. Vou para o período diário. Mesmo processo. Não tem nada aqui por adicionar no período diário. Até o momento. Portanto, não vou inventar, traçar zonas que não existem. Período de 4 horas. Professor, desculpa só, para traçar isso, basear-se em algumas zonas, não? Exatamente. É sempre aquelas zonas que já aconteceram lá no passado, no histórico. Ah, Por ok. isso que vamos nos períodos maiores para ter essa referência, estás a ver? Como nos dá uma visão geral, conseguimos saber quais são os momentos, o que é que aconteceu no passado, quais são os Exato. pontos que tiveram vários picos para colocarmos as zonas, está a ver? Ok. Nesse período de 4 horas, tem aqui esta zona. Vou colocar preto ou verde. Verde também não está assim, então. Yeah. Tem este aqui também. Aqui já faz sentido colocar um bocadinho acima, porque como é 4 horas, daqui para esse nível, não é assim tão longe de acontecer. O mercado pode sair daqui até aqui, de repente até de madrugada, pode acontecer esse movimento. Portanto, não é assim tão longe, são 4 horas. Vou para o período de 1 hora. O processo é o mesmo. O período de 1 hora não tem assim tantas zonas como referência, mas vou colocar esta que está aqui de suporte, que é a única, que é o ponto de situação que nós temos atualmente, e vou colocar o gráfico de velas para fazer a minha análise. Já temos a primeira informação. Tendência de baixo. Essa é a primeira informação. Segunda informação, zonas. Já temos as zonas mais importantes adicionadas no gráfico. Terceira informação, está numa zona de suporte ou resistência, porque para vender precisamos que o preço esteja numa zona de resistência. Atualmente, o que é que vos parece? O preço atual é esta que está aqui. Esta está a se formar agora. Que horas são? Já são 22, né? Pronto. Foram 22 agora. Esta vela que está aqui, está a se formar agora, é o preço atual. O que é que vos parece? Está mais próximo de um suporte ou de uma resistência? Suporte. Do suporte, que é este que está aqui. Este preto. Mas, nesse caso, nós temos duas opções. Aqui já temos duas opções. A primeira opção seria esta retração continuar até chegar nesse nível de resistência que ele rompeu aqui, para virar, que ele rompeu aqui, que era suporte, para virar resistência, e depois cair. Esta é a primeira opção. Ou a segunda opção, que é esta retração terminar aqui onde está, romper esse nível de suporte, para virar resistência, e depois cair. Está a ver? Este seria aquele par que vocês iriam dizer, este aqui está mesmo próximo. Mas como? Sessão europeia está fechada. A americana também já fechou. As únicas bolsas que estão abertas são as bolsas de... Epa, vou só buscar aqui o carregador num instante. Antes que o computador desligue. Só um momento, por favor.
como eu estava a dizer, as únicas bolsas que estão abertas são as bolsas da Ásia. Eu arriscaria em dizer que a primeira opção seria a opção que iria se verificar. Por quê? Porque essa opção dele romper o suporte para virar resistência seria a opção mais rápida. E a opção mais demorada seria ele oscilar aqui um bocadinho, assim, de forma mais lenta, até a sessão europeia abrir amanhã, com aquela liquidez das bolsas da Europa, ganhar força para disparar. Essa é a opção mais provável para mim. Não significa que é o que vai acontecer, mas é a mais provável. Mas melhor do que a mais provável, nós temos duas alternativas. É só ficar atento a pelo menos uma. Não percebi. Se alguém, acho que alguém disse alguma coisa, não percebi. Pronto, é só ficar atento a uma dessas alternativas. Ou o mercado regressar para esse nível de resistência, que era suporte que ele rompeu aqui, regressar para esse nível, depois cair, ou romper esse nível de suporte para virar resistência e depois cair. O vosso take profit, no caso, seria esta próxima zona de suporte. Está a ver? Etienne, Yeah. diz que, por exemplo, está a operar, Uhum. tipo, marca que uma saída será um nível de suporte. Não percebi. Nem sei o mercado chegar. Sim, eu estava a dizer que, por exemplo, tem vezes que está a operar uma. Está a comprar Uhum. algum amigo e nem chega no suporte. Por exemplo, já a questão que eu entrei numa operação de compra, o mercado de favor chega quase na resistência, depois do nada cai. Exato. Por isso é que quando não sei se percebi a questão, estava a ouvir com muitos coros. Vou tentar repetir o que disseste. Se tiver alguma coisa errada, pode me corrigir. Tem vezes que ao definir o take profit numa zona, o mercado nem sempre chega naquela zona, chega próximo e depois cai. É isso, ou sobe. Sim. Pronto. Por isso é que estratégias de saída não devem ser exatamente na zona. Está a ver? Por exemplo, se a zona for esta que está aqui, 1.38878, então o take profit vai estar mais ou menos aqui acima, em 1.38964. Estás a ver? Se a zona é esta, azul, e o take profit não pode ser exatamente na zona, tem que ser um bocadinho mais acima, um bocadinho só, para dar margem ao preço. Tem vezes que o preço vai muito próximo da zona e depois retrai contra a tua posição e tu colocas a mão na cabeça, como também por causa do spread. O spread também começa já a fazer sentido aqui nessas situações. Vou-vos dar um exemplo, né? A corretora vai dizer o seguinte: olha, eu vos retiro apenas 10 pips. 10 pips é muito, né? Sei lá, 2 pips de spread. 2 pips de spread. É fixo, um exemplo, é fixo, 2 pips de spread. O que acontece? Estes 2 pips de spread. Tu colocas o take profit nessa zona que está aqui, a zona azul. Tu colocas um take profit aqui. O que é que significa os 10 pips de spread? Tem corretora que fazem o seguinte, olha, o mercado pode atingir essa zona, não vai te tirar da operação com take profit. Só depois de ter atingido a zona, que é o teu take profit, ele tem que oscilar mais 10 pips para baixo, 2 pips para baixo, só assim é que tu vai sair da operação. Estás a ver? E o mesmo acontece ao entrar numa operação. Se vocês notarem, vocês vão notar, mesmo quem nunca abriu uma ordem na conta demo, mas vai notar isso quando começar a abrir uma ordem. Sempre que vocês abrirem uma ordem de compra ou de venda, vocês vão começar sempre a negativo, na maioria das vezes. A vossa operação não vai começar positivo, vai começar sempre a negativo. Começa sempre menos 0 ponto alguma coisa, menos 5, menos 10, dependendo também do risco que vocês vão colocar, mas começa sempre negativo. Isso significa que a corretora está-vos a tirar o spread
no início da operação. Se forem 5 pips, vais começar negativo, só depois do mercado oscilar 5 pips a teu favor é que começa a operação a positivo. O spread se faz sentir muito nessas situações que agora pode não fazer muito sentido, como eu disse no início. A mim também não fez muito sentido no início, eu só queria saber de operar, de fazer o meu combo e depois no final levantar, né? Para mim, eu não sentia o impacto do spread em si. Se eu estou a fazer lucro, eu não quero mais saber de nada. Está a me tirar alguma coisa, não sei. Fiz o meu lucro, levantei o meu lucro, ok. Mas depois começou a fazer sentido. Depois de algum tempo começou a fazer sentido. E foi aí que eu comecei a ter mais análises nas corretoras que eu vou escolhendo e tudo mais. Porque faz muito sentido. Isso é como nós, por exemplo, só para vocês verem o pequeno impacto, pequeno não, grande impacto que o spread tem. Parece algo bem pequeno, mas o grande impacto é o mesmo que estás a trabalhar numa corretora, diferente da minha. Eu estou, por exemplo, na corretora X, tu estás na corretora Y. Entramos na mesma operação, mesmo preço, mesmo par, mesmo risco, mesmo capital, tudo. Entramos na mesma operação, com o mesmo objetivo também, mesmo take profit, mesmo stop loss. Eu entro na mesma operação, tu, ao mesmo tempo, depois o mercado atinge o nosso take profit, atinge o meu take profit, por exemplo, 200 euros de lucro, mas o teu ainda não atingiu. Tem que oscilar mais X pips, por exemplo, para atingir o teu. Essa quantidade de pips a teu favor, ou a favor da corretora no caso, é o suficiente para o mercado começar a ganhar uma outra direção. E depois tu vais olhar para mim, eu lucrei, eu vou olhar para ti, tu não lucraste, tu vais começar a culpar todo mundo, menos a ti mesmo. Não sabes o porquê aconteceu aquilo, estás a ver? Mas acontece essas situações, estamos a trabalhar com corretoras diferentes, tu não sabes quanto é que estão a tirar de spread. Como também entramos os dois na mesma operação, mesma ordem, mesmo preço, mesmo risco, tudo, mesmos parâmetros, mas tu começas em menos 20 e eu começo em menos 2. Tu também podes te perguntar por que isso acontece. Isso é o spread, mais uma vez. Portanto, é necessário ter... se calhar também tenho que tirar uma aula mesmo só para falar sobre isso. É um assunto muito simples a partida, mas tem as suas complexidades e faz toda a diferença. Não diria complexidade, faz toda a diferença. É muito simples, mas faz toda a diferença. Mas isso seria mais lá para frente, quando vocês já tiverem a operar na conta demo, já tem isso fibrado, tendência, suporte e resistência dos assuntos mais, dos temas, dos conceitos mais importantes aqui no trading, suporte e resistência, porque vocês não vão adicionar, vocês não vão abrir ordem se o preço não estiver numa zona de suporte e resistência. Por exemplo, aqui atualmente onde está o preço? Deixa eu colocar isso aqui. O preço atualmente aqui, nesta vela aqui, esta vermelha que acabou de... teve agora a sua abertura, o preço não está em nenhuma zona. Isso aqui não vos interessa para nada. Nesse período, porque estão a ver essa retração aqui, esta, que eu estava a dizer, a retração num período longo pode ser a tendência num período mais curto. Esta retração pode ser uma tendência, é uma tendência, nem pode ser, é uma tendência de alta num período mais curto, tipo 15 minutos. Estão a ver? Até se colocar 1 minuto, pior ainda. Está a ver? Se vocês olhassem para essa estrutura, vocês vão dizer que quero comprar, até porque está numa tendência de alta. Mas olharem para uma estrutura como essa, vocês têm algo completamente diferente. Quem vai operar no período mais curto vai operar a estrutura daquele período e não a estrutura do período mais longo. Mas vai ter em consideração. Está a ver? Por exemplo, qual consideração seria? Estão a ver essa zona que está aqui, que poderia ser o próximo ponto de venda, porque se o preço romper aqui esse suporte, aqui pode se tornar resistência. Este nível aqui, marquem este nível aqui amarelo. Quem entrou num período quem trabalhou com um período de 1 minuto, por exemplo, e está a comprar até agora, nesse período, né? Está aqui a oscilar aqui com preço, tendência de alta. Um target, um bom ponto para sair da operação seria este ponto aqui.
Porque no período mais longo, que é de 1 hora, significa que a tendência a retração, melhor dizendo, está a terminar para começar o impulsivo. E o que significa que essa tendência de alta que está aqui desse período mais curto pode terminar, pode não, vai terminar também. Se lá terminar, vai terminar também aqui e começar uma nova tendência. Estão a perceber a dinâmica? Por que é importante estar sempre de olho nos períodos mais longos, apesar de optar por negociar nos períodos mais curtos? Essa visão toda, essa visão geral, nós só conseguimos obter se tivermos a utilizar os períodos mais longos como referência. Só se não tivermos a utilizar como referência, é um bocadinho complicado de termos essa informação. Por isso é que é possível, e eu faço algumas vezes, né? Mas não é tão aconselhável analisar pelo telemóvel, porque não tens tanta visão, tanta abrangência assim num aparelho tão pequeno como tens aqui num computador. Mas é possível. Só que os detalhes já são, ou melhor, as probabilidades já não estão assim tão a teu favor, porque no telemóvel tu muitas das vezes vas analisar uma vela, algo bem pequeno num computador, a vela está bem grande no telemóvel, e tu vai dizer, meu Deus, se calhar aqui está na hora de fazer isso ou aquilo, mas nem sequer está. Aquela visão, uma visão assim muito, mas não aconselho tanto. Mas lá para frente, com alguma experiência, sim, podes trabalhar uma vez ou outra, e também não sempre, mas numa fase inicial não aconselho tanto. Mas é basicamente isso. Aqui, dúvidas em relação a isso? Suporte e resistência, dúvida. Se eu fosse adicionar zona de suporte e resistência aqui, onde é que eu iria adicionar, por exemplo? Eu iria adicionar aqui. Aqui. Foi resistência uma vez aqui. Foi resistência outra vez. Rompeu, virou suporte a primeira vez. Teve uma pequena valorização. Virou suporte a segunda vez. Deixou já aqui uma outra resistência. Se tiver a subir, pode romper essa resistência para virar suporte aqui outra vez. Depois disparar e deixar outra resistência. Estão a ver? Por que eu estou a trabalhar sempre com esse lápis antes de vos mostrar aqui no mercado real? Porque parece não ter tanto sentido, mas ajuda. Eu trabalho até hoje em dia às vezes, né? Mas trabalhava muito com papel e lapiseira e desenhava mesmo assim, fazia os meus desenhos lá e ajudava a perceber essa dinâmica, essa estrutura. Vocês têm que perceber a estrutura de tendência. Quando é que está a formar uma tendência? Quando é que poderá terminar essa tendência? Quando é que começou a retração? Quando é que poderá terminar essa retração? Só assim é que depois conceitos como linhas de tendência, Fibonacci, como alguém disse aqui, já não me lembro, não me recordo quem, e outras ferramentas até, médias móveis, que eu não utilizo tanto, mas utilizo uma vez ou outra, vão fazer sentido para vocês, para quem quiser adicionar mais fatores na sua estratégia, fatores que podem contribuir de alguma forma para aumentar as vossas probabilidades de estarem certo aqui com a vossa informação. Dúvidas sobre isso? Entendo. Manda ver, Josmar. Qual a diferença entre os MetaTraders, o 4, o 5 e o 3, por aí fora? Bem, o MetaTrader 5 é o mais atualizado. E para quem tá, eu pensava que não, mas para quem está a começar agora, não só, o MetaTrader 5 é o melhor, não tem como. Os traders utilizam mais, a maioria utiliza mais o MetaTrader 4. Eu passei a minha vida toda a utilizar o MetaTrader 4 e ainda utilizo, mas em algumas corretoras utilizo o 5. O 5 é mais funcional. Vou dar só um pequeno exemplo que já muda muita coisa. No vosso telemóvel, ao adicionar o stop loss, vocês teriam que vocês vão colocar compra, depois vão ter que colocar os parâmetros. Por exemplo, qual é o preço que vocês querem colocar o stop loss naquele parâmetro? X. Tens de saber qual é o preço. Tens de ir para o gráfico, ver qual é o preço do stop loss. Qual é o take profit? Y. Com o MetaTrader 5, tu entras, por exemplo, aqui, neste nível. Ele vai deixar, a partir do momento que tu entras, ele vai deixar uma linha aqui assim, estás a ver? Uma linha mais ou menos assim. Vai significar linha de entrada, verde. Se tu quiseres adicionar o stop loss, por exemplo, aqui onde está preto, tu clicas no telemóvel, tu vais clicar na linha verde, vais arrastar assim para baixo,
e já está definido o teu stop loss. E ele vai te mostrar ali no canto 50 de risco, por exemplo. Como também vais clicar na tua linha verde e subir para colocar o teu take profit, ele vai te mostrar ali no canto 100 de lucro ao arrastar a linha. Ou seja, é muito mais funcional. Aqui na questão do período também. No MetaTrader 4, tu estás limitado. Tu não tens 3 minutos, não tens 45 minutos, não tens 2 horas, 3 horas, 8 horas, tem mais, né? Todos esses períodos que estão aqui, tu tens no MetaTrader 5. E até mais outros, estás a ver? O 5 é mais funcional. É mais funcional. O MetaTrader 4 é simples de trabalhar, né? É simples de trabalhar, mas o 5 com as novas atualizações está muito mais funcional do que o 4. Portanto, sem contar para aqueles traders que trabalham com indicadores, tens muito mais opções ao trabalhar com o MetaTrader 5 do que trabalhar com 4. E é isso. E tem mais outras vantagens também. Portanto, eu Então, particularmente... nesse caso, vamos pelo 4 ou pelo 5? Pelo 5 ou pelo 4 é indiferente, mas o 5, para quem gosta de trabalhar com telemóvel, porque a única diferença que eu vejo mesmo na questão do telemóvel, para quem gosta de trabalhar com telemóvel, quem está menos tempo com computador, o 5 dava mais jeito, é mais funcional. Mas quem vai trabalhar com computador não vai notar tanta diferença, é a mesma coisa praticamente. Portanto, é uma questão de preferência. Eu trabalho com 4 e com 5 também. Trabalho com os dois, dependendo da corretora. Ok. Pois também vocês podem e devem trabalhar com várias corretoras, né? 2 ou 3, e não colocar todo o dinheiro numa só corretora. E depois também dividir as vossas contas de acordo. Eu costumo dividir assim minhas contas. Conta, por exemplo, para e-mails, despesas pessoais. Conta para meus investimentos, para tirar, por exemplo, dinheiro dessa conta. Todo o lucro proveniente dessa conta vai fazer face aos meus investimentos fora do que é o mercado financeiro. Conta para X, estás a ver? De forma a não misturar todo o dinheiro numa só conta, e depois, quando perdes um valor, vai começar a te afetar de forma emocional, pôs aquilo e aquilo, estás a ver? Você pode dividir isso, mas isso é mais lá para frente, quando forem fazer a abertura da conta real. Por enquanto, eu só quero que vocês percebam isso, a estrutura do mercado, tendências, suporte e resistência. Yeah. Alguém me chamou? Acho que alguém me chamou. Pronto, por enquanto eu só quero que percebam isso. Tendência, suporte e resistência. Vamos já começar também comecem já a se familiarizar com os períodos. Qual é o período que vocês possivelmente vão optar por negociar? Análise top-down, sempre. E quando isso estiver bem fibrado, que eu espero que esteja já ao meu caminho até a próxima aula, eu vou introduzir o conceito de price action. E aí as coisas já vão começar a aquecer um pouco. Não é tão difícil, mas na verdade não tem nada de difícil aqui. Mas tudo isso estamos a ver aqui, estratégias e tudo mais. Vamos ver mais lá para frente, mais estratégias. Não tem nada de difícil. Difícil é saber, é ter disciplina, essa disciplinada. É a única coisa que tem muita dificuldade. Temos muita dificuldade em saber lidar. Só isso. Todos esses conceitos não são assim tão difíceis. Sermos disciplinados e sabermos lidar com as nossas emoções, isso sim, vocês vão notar muita dificuldade, vão ter muita dificuldade, muita mesmo, muito. Quando vocês começarem a tratar a vossa conta real como a vossa conta demo, porque na conta demo, todo trader na conta demo pensa que é o dono do mundo, né? O dinheiro não é real. Então a forma como vai arriscar, como vai confiar nas operações, tudo isso é bué espontâneo, é com uma paz de espírito. Mas quando tu já sabes que a partir do momento tu vais colocar a opção comprar
ou vender e vais olhar para o teu dinheiro a oscilar, teu dinheiro a oscilar, as coisas já começam a ser um bocadinho diferente. Já começa a ser um bocadinho diferente. Já não tratas da mesma forma, ou seja, estavas a ter bons resultados na conta demo, porque estavas a deixar as operações fluírem, não importa o que aconteça, estás a deixar as operações fluírem, estás a confiar na tua estratégia, tens prejuízo aqui uma vez ou outra, mas sabes que os lucros estarão aí superiores aos prejuízos, não te importa aquele dia ou aquela semana, importa até o mês ou os meses. Vais tratando assim a conta demo e tu mesmo nota, olha, saíste, por exemplo, numa conta demo de 1000 e alavancaste até sei lá o quê. Mas quando vais para a conta real, já começas a saber que estás a lidar com o dinheiro real. E o mercado é o mesmo, a estratégia é a mesma, tudo é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é isso aqui. É a forma de analisar o mercado, é o mindset. Aí as coisas já começam a aquecer um pouco. E só quando chegares ao ponto de tratar a conta real como a conta demo, mas com juízo, é claro. Só quando chegares a esse ponto, né? Ou seja, te tornares imune ao risco e achares que isso está a ser aborrecido para ti, quando achares que isso está a ser aborrecido para ti, esse é o ponto que tu vais ver que isso está a dar dinheiro. É o ponto que tu vais ver que está a entrar dinheiro. Quando o Forex começar a se tornar aborrecido, algo, vais fazer todos os santos dias a mesma coisa, já sabes o que vais fazer, tipo escovar os dentes, acordar, escovar os dentes, algo já boa espontâneo. Esse é o ponto em que vai começar a dar lucro. Porque já encontraste uma consistência naquilo que tu fazes. E se estás a fazer algo que já foi comprovado, que tem resultado, e tens consistências nisso, então resultados positivos é que te esperam mais lá para frente. E é isso. Então vou deixar ficar aqui alguns pares. Se calhar... Não, vou deixar ficar aqui alguns pares. Vou deixar ficar Etienne, os pares mais líquidos. Josmar, eu tenho uma pergunta, mas essa acho que vai ser um pouco confusa. Será que aquilo do spread das oscilações também aplica-se para o stop loss? Se porventura o mercado não estiver aí a favor para a minha operação e for para o stop loss, aquilo stopa automaticamente ou também vai descer mais um pouquinho? não. É diferente. É só quando é a favor deles. Por isso é que é um custo, estás a ver? Por isso é que é um custo. É sempre a favor. Quando é a favor deles. Quando é a nosso favor, não. Nem um pouco. É só quando é a favor deles. E depois, tem aquelas que é, no caso, em questão em questão a IC Markets, que é a corretora, principal corretora, né? Corretora que eu tenho uma maior fonte da minha renda concentrada para especulação. Não me retiram spread, me retiram comissões fixas. A ver? Comissões fixas, por exemplo. Comissões fixas de 3 euros, 7 euros e meio. 3,5 para a entrada, 3,5 para a saída. Se eu tiver, por exemplo, um lucro de 20 euros, já foi deduzida essa comissão. Se eu tiver 500 euros, já foi deduzida essa comissão. E algumas pessoas podem olhar para isso e dizer, isso tudo numa operação, 7,5 euros, é muito. Ok, é muito. Mas agora vamos ver. Uma corretora que tira spread de forma variável. E na aula passada nós vimos que numa conta standard, o lote padrão é de 1.0, né? Corresponde a 100 mil unidades. Isso significa que por cada PIB o mercado oscila $10, certo? Foi o que nós vimos. Imagina, um PIB são $10. Tens a corretora variável que vai dizer o seguinte, olha, nossos spreads são variáveis e começam a partir de um PIB. Só um PIB já é o suficiente. Só um PIB é bem maior do que 7,5 euros. Só um PIB. Em períodos, e um PIB, geralmente quando a corretora tenta dizer, olha, spreads a partir de um PIB, significa que em períodos, e variável significa que em períodos de maior volatilidade, tipo períodos de notícias de alto impacto,
esses custos, ou seja, o spread é bem maior. Se em períodos normais, tanto a tirar um pip, aliás, começa a partir de um pip, significa que em períodos mais longos, o spread é bem maior, pode chegar a 3, 4 pips. Já são $30. Estás a ver? E o pior não é isso. O pior é que um pip, estamos a falar de um par mais líquido, tipo euro-dólar. Se vamos a falar de um par assim, um bocadinho exótico, franco-suíço-iene, não é exótico, né? Mas pá, já não é assim tão líquido quanto o euro-dólar, franco-suíço-iene, já não é um pip, já são 2 ou 3. E em períodos de maior liquidez, muito mais ainda. Pode chegar até $50. Quem não sabe, né? Quem não sabe, vai olhar para essa situação e vai dizer é normal, porque quando tu estás a lucrar, a corretora não vai fazer questão de dizer, olha, lucraste 50, depois no final, quando tu for ver o lucro, tu vais ver já menos 20. Não, aqueles 50 que está aí, já foi deduzido. Foi deduzido como? Quando entraste, começou negativo, a X, ou quando foi para atingir, quando chegou naquela situação de atingir o take profit, não atingiu, teve que oscilar mais X pips. Está a ver? A partida já começa a fazer sentido. E você, e aí já começa a ter noção, já começa a dizer, não faz isso. É tipo, estás a entrar esse preço aqui, velho. Estás a entrar esse preço aqui atual, né? Compras aqui nesse preço atual, mas a tua compra vai começar aqui. Bem abaixo. Estás a ver? O preço atual está aqui. Entraste em execução no mercado, em vez de meter esse preço atual, 1.402,77, vai-te meter aqui abaixo. Olha a diferença. É muita. Principalmente para efeitos de gestão de risco, que vamos ver nas aulas mais avançadas. Faz total diferença, principalmente para efeitos de gestão de risco. Total diferença, você não imagina, muita diferença mesmo, muita. Portanto, é bom ter em consideração esse aspecto. Essa questão aqui do spread, do custo por negociar, é muito importante. Muita gente negligencia isso, muita gente ignora, mas é muito importante. É muito importante. E no início também vocês não vão querer saber disso, eu tenho certeza, é normal. Mas mais lá para frente vocês vão querer saber disso. E é importante vos falar já, para que vocês possam estar preparados quando essas situações acontecerem e não estarem a mandar mensagem no vosso gestor de conta. Olha, eu entrei nessa operação, mas agora está assim, não estou a perceber o que é que se passa. Vai vos dizer, olha, faz um screenshot que eu quero ver. Vocês vão fazer um screenshot. Vão lhe mandar, ele vai dizer, não tem nada de errado aí. Vai lá na área de membros, como tu podes ver, o nosso spread é variável, está aí a informação. Se tu não viste, é culpa tua, não tem nada a ver conosco. E a partir desse momento, você vai ganhar aquela. Eu, se tivesse a passar por essa situação, tal como aconteceu comigo, o que é que eu fiz? É assim que me tratam, eu que sou cliente, tá fixe. Tiro o meu dinheiro dessa corretora e vou colocar numa outra corretora. Mas já com a cabeça mais aberta, né? Antes de fazer a abertura, como é que funciona o vosso sistema? Já estou a falar com a área de membros. Como é que funciona o vosso sistema de spread? É variável? Começa a partir de quanto? Como é que isso pode me afetar? Vão te esclarecer tudo e tu acabas por aprender. Então é isso. Então, esses pares que ficam aqui, são os pares que eu gostaria que vocês analisassem durante esta semana, ou durante esta semana, pronto, até a próxima aula, melhor dizendo. E quem tiver análise, só precisam fazer o que nós tivemos a ver aqui. Vão escolher o período que querem negociar, vão fazer análise top-down, de cima para baixo, mensal, semanal, diário, vão colocar as zonas e vão dizer o que é que vocês fariam naquela situação, no período, na estrutura do período que vocês querem negociar. Se está numa tendência de baixa, o que é que vocês fariam? Se iam esperar o preço romper uma resistência, um suporte, se já estava exatamente no momento que vocês queriam comprar ou vender. Só quero que vocês façam tudo aquilo que nós tivemos a ver, quero que vocês façam aqui nesses pares que estão aqui, e se puderem, vão já mandando as vossas análises lá no Discord. Vocês podem tirar fotografia, podem fazer um screenshot aqui do gráfico, a partir desta opção, está aqui. Podem guardar a imagem, depois partilhar lá na comunidade.
no chat de dúvidas. E se tiverem alguma dúvida também em relação a isso, podem sempre mandar para lá. Ok? Não sei se todo mundo chegou de baixar Sebenta. Os 12 e-books que eu compartilhei lá, os 3, não sei se compartilhei 3 ou 2, mas foram 3. Qualquer coisa, vocês têm os e-books para vos auxiliar, ou até mesmo podem mandar lá uma mensagem, eu também terei todo o gosto em explicar, seja de forma prática ou até de uma forma assim mais simples. Ok? Portanto, isso era o que nós tínhamos para ver aqui nessa aula. Na próxima aula, se eu sentir que vocês, de alguma forma, já, pelo menos no meu caminho, né, em relação a essa questão de suporte de resistência, tendência, estrutura do mercado, já está bem fibrada, se estiver bem fibrada realmente, nós vamos avançar com o conceito de price action. Senão, nós vamos tirar o dia para praticar somente isso novamente até estarem no meu caminho. Tem que estar bem fibrado isso. Tem que estar muito bem fibrado essa opção, ok? Ok, tudo tá bem. Dúvidas? Nenhuma Foi. dúvida? Para fechar aqui uma dúvida? Ninguém com dúvida? Até agora. Eu entendo. Uhum. Eu tenho uma também. Yeah. Só gostaria de explicar um pouco mais sobre. Percebi. Gostaria que explicasse de novo. Estou a ouvir com boa de cortes. Não consegui perceber a questão. Eu disse que gostaria que explicasse de novo sobre o top-down. Top-down, ok. Posso apagar isso aqui, né? Já viram os cores? De qualquer forma, vou mandar lá no coisa. Vou mandar lá no... De qualquer forma, vou mandar lá no... Vou explicar outra vez. Não, vou colar lá. Nós temos aqui nesse quadro. Alguém está com o micro ligado, por favor? Já está. Imaginemos aqui nesse quadro. Análise top-down é o seguinte. Primeiro passo da análise top-down é você definir o período que tu quer negociar. Digam, por favor, qual é o período que gostaria de negociar? Sim, pode ser qualquer um. 5 minutos. 5 minutos. Pronto. Esse é o período que tu gostaria de negociar. Então, a análise top-down diz o seguinte, olha, tu vais escolher 3 períodos, pelo menos 3 períodos. Pelo menos 3 períodos superiores. Pelo menos 3 superiores para adicionar zonas de suporte e resistência e teres uma visão geral do gráfico. Quais são os 3 períodos superiores? 15, 30, 45. São os mais próximos. Então, começas a partir de 45 minutos. O que eu disse é o seguinte. Independentemente do período que eu vou negociar, eu começo sempre pelo período mensal. Sempre. Isso sou eu. Portanto, toda a análise top-down que estávamos a ver aqui era do período mensal. Se tu quiseres trabalhar com 3 superiores ou com a partir do mensal, isso é uma preferência tua, não vai mudar nada. Eu prefiro trabalhar começando do mensal. Isso sou eu. Portanto, só tens de escolher 3 superiores. Imaginemos que vais escolher, queres trabalhar em 5 minutos, vais começar pelo período de 45 minutos. Tua função aqui é adicionar zonas. Ok? Primeiro, vê qual é a estrutura do mercado. Como estás a ver, está a descer, está em declínio. Ok? E depois adicionar zonas. Uma forma fácil de colocar zonas é trabalhando com com gráfico de linhas. E vais colocar onde tem mais linhas. Tu tens aqui esta. Tens aqui. Quanto está o preço atualmente. Tens aqui. Onde tem mais picos, estás a ver?
E tens mais lá acima. Como o preço está aqui atualmente, então vou colocar nas zonas que estão mais próximas ao preço. E à medida que o mercado vai oscilando, eu vou adicionar as outras zonas. Vou para o período agora de 30 minutos. O processo é o mesmo, adicionar zonas. Quais são as zonas aqui do período de 30 minutos? Que só me parece esta que está aqui. Esta, vou colocar outra cor. Tem esta aqui também. E esta aqui. Lá acima também tem mais. Depois vou para o período de 15 minutos. Mesmo processo. Não tem aqui zonas mais para adicionar, por adicionar. Portanto, não vou inventar, né? Agora, vou para o período de 5 minutos, que é o período que tu queres negociar, já fez a top-down. E nesse período, vai adicionar também as zonas. Tem esta e até o momento não vejo mais nenhuma. Só que depois de adicionar... Tem também esta aqui embaixo, né? Só que depois de adicionar as zonas desse período, a pergunta é, qual é a estrutura? Tudo bem que nos períodos mais longos está a descer, mas nesse período, como é que está? Qual é a estrutura do mercado aqui? Fazendo aqui análise, estava vindo uma tendência de baixa, depois o mercado ficou consolidado, encontrou aqui uma consolidação, ou seja, um período que o mercado não estava a encontrar tendência. Depois de ter rompido essa consolidação, começou uma tendência de alta, porque tem aqui sequência de topos e fundos altos. Então, se é tendência de alta, qual é o teu objetivo? Comprar. Comprar. Certo. Onde é que tu queres comprar? Suporte. E acabamos de ver mais uma zona nesse período mesmo. Esta que está aqui. A ver? 1, 2, 3. A ver? Tendência de alta. Queremos comprar. Comprar onde? No suporte. E tivemos a ver o quê? Que zona de suporte tende a virar resistência e de resistência tende a virar suporte. Então, nós queremos essas zonas. Atualmente o preço está numa zona. O preço é este que está aqui. Este. Atualmente está numa zona. O preço teve. Atualmente teve numa zona aqui. Onde é que está? Teve numa zona aqui. Mas aqui. Atualmente não está em nenhuma zona. Está aqui isolado. Não está nem nesta, nem nesta. Mas está entre as duas. Nesse caso, tu terias aqui duas opções. A primeira seria ou romper essa zona de resistência, que encontrou aqui essa resistência, para virar suporte, e depois aqui entrar a comprar, porque pode começar um movimento impulsivo. E a tua próxima saída poderia ser esta aqui. Ou, onde ele está, regressar para esse nível de suporte, que era a resistência aqui, foi resistência 3 vezes, portanto é um nível mais provável dele regressar, porque é mais forte. Aqui encontrou apenas a resistência uma vez, aqui encontrou duas. 1, 2, aqui encontrou 1, 2, 3. Então, pode regressar para esse nível para encontrar suporte, que foi resistência aqui 3 vezes, ou até mais, né? Não sei, no histórico. Para depois começar o impossível, então, e disparar. Estás a ver? Essas são as opções mais prováveis, mas o preço também pode alcançar esse nível ao invés de se tornar suporte, terminar aqui a estrutura de alta e começar uma estrutura de baixa. E aí, o objetivo já não vai ser comprar, vai ser vender. Percebeste? Sim. Pronto, análise top-down é nada mais, nada menos do que isso. Nós falamos sobre como negociar em tendência, mas não falamos sobre como negociar em consolidação. Já repararam, né? São estratégias diferentes. Estratégias diferentes.
foquem-se ainda em tendências só também. Esse tipo de estrutura aqui confusa, sem tendência nenhuma, não vos interessa para nada ainda. Nem depois vai vos interessar, acredito eu. Mas existem estratégias para negociar também dentro dessa estrutura. E são mais fáceis, geralmente. Mais fáceis, mas menos prováveis. Portanto, é isso. Deu para perceber? Dúvidas? Etienne, numa tendência de baixa, esse exemplo que acabaste de mostrar aqui agora, Uhum. é muito arriscado nós comprarmos nesses fundos e vendermos aí nos topos. Por exemplo, aqui compraram. Não percebi. Nessa tendência de baixa, nesse gráfico que traçaste agora. Este aqui? Este gráfico a preto. Ah, sim. Aí Aqui. Claro. sim, então, tem alguns topos e fundos, né? Uhum. Se o mercado estiver em baixa, porque, como tu disseste, epá, às vezes apenas sai algumas chapadas. Por exemplo, para mim, é muito atrativo eu comprar aí em alguns fundos, esperando que ela atinja alguma zona aí de resistência para depois vender. Certo. Mas é muito arriscado nós, nessa tendência de baixa, comprarmos nas zonas de suporte e vendermos nas resistências. Pronto, é o que eu estava a dizer. Tem pessoas que fazem isso, mas não é o aconselhável. Estás a ver? Não é aconselhável porque nós temos pontos onde nós conhecemos os pontos que possivelmente podem terminar as retrações, mas as retrações são um bocadinho imprevisíveis. Estás a ver? São um bocadinho imprevisíveis, porque imagina, fazendo assim uma pequena análise, assim uma análise vou pagar tudo isso aqui, fazendo assim uma pequena análise mais aprofundada, psicologia das velas em si. Se vocês notarem, o fato de eu poderia considerar que essa tendência de baixa aqui acabou só pelo fato de ter essa retração toda aqui. Por quê? Imagina. O mercado estava aqui a descer. Estava numa tendência forte. Retrações pequenas. Estás a ver? Retrações curtas. Significa, como eu disse, as retrações dizem respeito à força oposta. Ou seja, significa que a tendência está forte. Quando as retrações são muito pequenas, muito curtas, significa que a força oposta está fraca, portanto, a tendência está forte. Partindo desse pressuposto, aqui as retrações estavam curtas. O mercado estava a descer, tranquilamente, estava forte. De repente, o mercado forma esse período todo de retração. Ou seja, se vocês notarem, essa retração aqui é muito maior do que as retrações anteriores. Significa que os compradores ficaram mais fortes e possivelmente está a começar uma nova tendência. Você também pode buscar lógica aí na psicologia das velas. Estás a ver? Agora, pensando assim, tu pode ser aquele trader que pensa dessa forma, porque há traders que pensam assim, né? Que dizem o seguinte, e eu também, às vezes, para efeitos de para alguns targets, objetivos, eu também trabalho com essa psicologia, que é a seguinte: se essa retração, se foram necessários 4 ou 5 velas para formar essa retração, então, esta próxima retração, quando tiverem em 4 ou 5 velas, eu vou tentar já procurar por oportunidade de venda. Um exemplo. Mas aí está, forma 4 ou 5 velas e até pode cair, vendes. Mas aqui já não foram só 4 ou 5 velas, aqui foram 7. E aqui não foram só 4 ou 5, aqui foram, sei lá, umas 15 ou mais. Estás a ver? Portanto, convém simplesmente seguir a direção da tendência. Se é tendência de baixa, é só venda, mas quando tiver alta. E se é tendência de alta, só compra, mas quando tiver baixa. Quando tu trabalha do lado oposto, além de não teres um bom rácio de risco e recompensa, agora podes não perceber, mas depois me faz só lembrar, quando vamos falar de gestão de risco, vou-te fazer perceber o porquê que também não deves trabalhar com as retrações. Para efeitos de risco e recompensa, não compensa nem um pouco mesmo. Está vendo? Sem contar que também podes apanhar os movimentos no meio e tudo mais. Não tem aspecto positivo aí. Só para quem trabalha com scalping, que é diferente de day trading e de swing. Day trading trabalha com
objetivos um bocadinho mais extensos, né? Durante o dia, horas. Quem trabalha com scalping está à procura de um minuto, lucros em minutos e tudo mais. Se calhar já faz um bocadinho de mais sentido. Está à procura só de poucos pips para depois sair da operação. Mas para nós, até o momento, né? Digo nós até o momento, porque daqui podem sair scalpers, podem sair day traders, como podem sair swing traders. Então, para nós até o momento, não convém trabalhar com isso. Não convém nem um pouco. Yeah. Tinha mais alguém que tinha mais uma dúvida? Não sei, acho que alguém disse que também tinha dúvida. Não, nenhuma dúvida? Eu estava aqui a lutar com o microfone. Eu quis saber sobre o horário que abre as corretoras. Sobre o horário que abre o quê? Que as corretoras abrem. Eu posso operar em qualquer horário ou só simplesmente no horário em que as corretoras abrem. Por exemplo, tu falaste sobre os Estados Unidos e aqui são 12 horas. Então, nesse momento, eu só tenho que operar nesse horário. Pronto, boa pergunta. Tu podes operar em qualquer horário, independentemente se está aberto ou fechado. Só não podes operar, é impossível, quando o mercado em si fecha, que é sexta-feira, às 22. Estás a ver? Mas sexta-feira, 22 daqui, porque aqui são 22, no outro país pode estar a começar. Essa é a minha dúvida. 22 horário europeu e 23 horário aqui de Angola, ou de lá de Angola. Tá bem. Tá vendo? Quando as bolsas daí estão fechadas, às 22, quando as bolsas daí não, às 22, quando as bolsas asiáticas, americanas, europeias, tudo está fechado. Considerando o horário europeu, quem está em Portugal 22, quem está em Angola 23. Exceto quando os dois horários são compatíveis um com o outro. Obrigado. Por exemplo, agora está fechado o mercado americano, está fechado o mercado europeu, está aberto apenas o asiático. Podes negociar euro-dólar, tranquilo. Podes negociar libra-dólar, tranquilo. Mas não tens tanta liquidez assim. O mercado terás poucas tendências no mercado. Vai estar mais consolidado do que outra coisa, sem direção, estás a ver? Porque não há liquidez. Como eu disse, quando tem muita gente a comprar, sobe. Quando tem muita gente a vender, desce. Quando tem pouca gente a comprar e pouca gente a vender, fica estagnado. Até as bolsas abrirem e ganhar tendência. E é basicamente isso. Mais dúvidas? Temos um pintor aqui no live. Pintou toda a tela aqui amarela. Não sei quem é, mas pronto. Dúvidas, pessoal? Fui eu. Pensei que fosse só para mim. Pronto. Epa, se não tem mais dúvidas, então, vos espero na próxima aula. Espero que analisem os pares que eu tive aqui a dizer. Vou deixar ficar lá no grupo. E qualquer dúvida que tiverem, já sabem. Já podem contactar lá no Discord, chat de dúvidas. Estaremos aí para esclarecer qualquer dúvida. Já, pessoal? Tá fixe. Então, até a próxima aula. E até a próxima. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Uma boa continuação.